Hoje o Cafeína tá rico. Vamos mostrar o que você precisa fazer para chegar ao simbólico, desejado sonho do primeiro milhão. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Jogo do Milhão. E o Sami, que já é um milionário, vai dar dicas de como ele fez para chegar lá. E no Pitaco de hoje, o dólar aos 4,37 e o novo serviço de pagamento instantâneo que vai substituir a TED e a DOC e vai permitir transferências em 15 segundos. Estamos na sua rede social preferida, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, com o perfil Invest News BR. E todo esse nosso conteúdo você encontra em um só lugar no nosso site, investnews.com.br. Oi galera, sejam bem-vindos ao Cafeína de hoje, que tá rico, né, Sami? Estamos ricos. Ainda no faz Cafeína. sentido sonhar com o primeiro milhão? Acho que sentido faz, mas 1 milhão não é suficiente para você parar de trabalhar. Muitos apartamentos, dependendo do lugar que você mora, 1 milhão você não consegue comprar nem um baita apartamento. Mas é um passo também, 1 bilhão também já é muito longe. Então acho que faz sentido sim, dona Priscila Yazbek. Então vamos pro nosso telão. Temos um telão cheio Temos de telão, números. exatamente. Sami, então a gente simulou aqui quanto que você precisa juntar por mês para chegar no seu primeiro milhão se você começar aos 20 anos, aos 25 anos, aos 30 anos, 35 e 40. E o Sami vai explicar por que ele simulou que o investimento tivesse uma taxa real de 1,92%. Não, e você também esqueceu que é o primeiro milhão aos 50, Aos 50 anos. quando, então, é isso, para chegar meta 1 milhão aos 50 anos. A gente usou taxa real de juros porque eu estou interessado em 1 milhão de poder de compra. Porque senão você pode chegar aos 50 anos, você tem 20. Daqui a 30 anos você vai ter 1 milhão, mas 1 milhão daqui a 30 anos pode comprar um carro popular. Não sei quanto vai ser a inflação. Então a gente usou a taxa real, que é a taxa acima da inflação. Então, quando você ganha acima da inflação. Também usamos a taxa líquida, né? Já livre de imposto, disso. E a gente chegou olhando os títulos, né, para diferentes prazos, que é possível uma taxa real de 1,92. Depois a gente pode até sendo mostrar que conservador. Tem título, por exemplo, IPCA+, vários tipos, tem até do Tesouro e por aí vai. Então, quais as conclusões gerais? Exatamente. Então, ó, se a pessoa começa aos 20 anos, ela tem que investir menos, logicamente. Aí ela tem que investir por mês R$ 1.795 Que é alto, para né? acumular 1 milhão em poder real, né? Em poder de compra. Em poder Exatamente, de ou compra. seja, considerando já a inflação de todo esse tempo até chegar aos 50 anos, a pessoa tem que investir R$ 1.795 por mês. Quando ela tiver lá seus 50 anos, ela vai ter um poder de compra de 1 milhão. E aí, vai aumentando, né, Sami? Até chegar em 7.255 para quem começa tarde. Mas já é pesado mesmo para quem começa com 20 anos, né, Sami? Não é simples. Porque também você tem que ver que a pessoa ganha muito menos com 20 anos do que com 25, 30, 35, 40. Agora, tem gente que tem 40 e não tem filho. Aí um filho, às vezes, custa até isso ou mais, dependendo do padrão de vida. Mas não dá para brigar com os números. Se quiser 1 milhão e não tiver juntado nada ainda, 1 milhão de poder de compra num cenário conservador, que é uma taxa real de 1,92. Esses são os números, dona Priscila. Isso, e só para reforçar aqui, por exemplo, 30 anos, que é uma faixa média de idade aí do nosso público, segundo as nossas informações, os nossos dados. Nossa inteligência de mercado. Exato. Então, assim, a pessoa tem que investir R$ 3.135. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o esforço que você tem que fazer para chegar nesses valores, mas antes, vamos para a segunda tela. Segunda tela é um outro cenário. É um outro cenário. O que a gente muda nesse novo cenário? A gente colocou aqui, considerou os mesmos parâmetros, tudo igual à primeira simulação, só que considerando que a pessoa invista R$ 100 mil por mês, faça um aporte inicial de 100 mil, na verdade um aporte inicial de 100 mil no início do investimento. Por quê? Para mostrar que quando você já começa investindo um volume um pouco maior, fica mais fácil a tua vida. Você tem que investir um valor menor por mês. E aí o que a gente tem aqui, então, parte de R$ 1.387 por mês, né, Sami? E daí chega na outra simulação, era mais de R$ 7 mil que a pessoa e esse com era 40 1.700, né? 1.700. Caiu para 1.300. Claro, você já tem um dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, menor desce. Mas claro, falando 1 milhão de poder de compra, não falo que 1 milhão dá para parar de trabalhar, mas resolve vários problemas. Não sei aí quanto você precisa para parar de trabalhar. Depende muito do seu custo de vida, do estilo de vida que você quer ter.
Mas para as pessoas de classe média alta no Brasil, principalmente nas grandes cidades, eu diria que 1 milhão não é suficiente. Esse é um ponto de partida. Sami, o pessoal até do estúdio, ontem a gente estava batendo papo, Sim. eles estavam falando, nossa, mas tem que investir tudo isso para ter uma grana considerável na aposentadoria. Sim. Não é fácil. Acho que assim, essas simulações a gente coloca aqui porque 1 milhão muita gente pergunta, mas a verdade também é para mostrar que realmente não é fácil ganhar dinheiro com investimentos. Assim, você tem que ter uma disciplina grande e investir um valor considerável todo mês, né? Aqui a gente está pondo uma taxa conservadora, por exemplo. A Bolsa, no ano passado, rendeu 32%. Então, se você tivesse 100 mil, já tinha 130. Mas não dá para usar essa taxa como base, porque não é razoável você achar que todo ano a Bolsa vai crescer 30%. Então, aqui a gente fez bastante conservador, lembrando que você pode ter a aposentadoria do governo, você pode ter herança, dependendo da situação da sua família, mas eu diria que é bastante verossímil essa simulação e serve como uma base para vocês que nos acompanham. Sami, então você que já é um milionário, eu queria saber qual que é a dica, qual que é o pulo do gato para alguém que quer chegar no primeiro milhão. O que você, ao longo da tua vida, fez de diferente para conseguir chegar lá? Diferente do que as pessoas normalmente fazem ou deixam de fazer. Então, a minha carreira é um pouco diferente, porque eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz PhD fora. Nessa época eu não tinha dinheiro para nada, não conseguia guardar praticamente nada, também não vivia endividado, mas eu investia no estudo. Depois, os ganhos começaram a acelerar muito. E eu não continuei vivendo, claro, aumentei um pouco meu padrão de vida, mas não aumentei muito. Então, foi rápido, diríamos, o tempo. Eu diria que eu atingi em poucos anos, mas muito mais por conta do trabalho e de não ter crescido o padrão de vida do que investimentos. Mas também eu peguei uma época de renda fixa pagando horrores, né? Até uns 5 anos atrás, renda fixa pagava muito. Então sempre fui na renda fixa. Cheguei a operar um pouco de derivativos, mas basicamente renda fixa, títulos privados de renda fixa. Operei um pouco de crédito default swap, que é um mercado de derivativos, mas diria que foi mais não ter subido o padrão de consumo quando eu ganhei mais. E foi essa concentração, né? Como eu fiquei muito tempo estudando, o salário não foi subindo um pouquinho. De repente, eu acabei subindo muito, sempre fiz muitas coisas, né? Consultoria, por exemplo, paga-se bem. Então, eu fui fazendo uma composição. Eu nunca tive um único emprego, então eu sempre dei aula, consultoria. Eu tive 3, 4 empregos, mesmo na mídia, né? Passei pela Folha, pelo UOL, pela Exame, pela Globo News, pelo jornal O Globo. Então eu sempre tive essa composição que foi bacana. Então, Sami, assim, resumindo o que você está falando, acho que é importante falar isso, porque assim, muita gente acha que o investimento ele vai te transformar em um milionário da noite para o dia. É importante saber qual que é o papel do investimento dentro da tua renda, dentro da tua formação de riqueza e qual que é o papel do teu trabalho, da tua fonte de renda principal, né? A fonte de renda principal. Mas eu sempre estudei para ganhar mais. Eu não fiquei, vou cortar custos. O que aconteceu, sei lá, eu vivia com X, depois ganhei 10X, eu não aumentei 10 vezes meu padrão de vida porque eu não sentia necessidade. Então eu acho que as coisas são simples. Eu, por exemplo, não tenho carro até hoje, não tenho carro. Talvez venha comprar, mas não é uma coisa que me chama a atenção. Também nunca fiz assim, eu nunca gostei de mobilizar dinheiro. Então eu tenho um imóvel, que é onde eu resido, mas nunca foi como investimento, assim, financeiramente. Sempre até diversificando. E muito na renda fixa, principalmente quando ela pagava muito dinheiro. Muito bem, Samidana. Vou mostrar para o pessoal, então, Sim. algumas opções de investimento para a gente Boa. dizer, então, onde que as pessoas podem investir. Você tinha falado do Tesouro, né, como Sim. um ponto de partida aí para quem quer acumular o primeiro milhão. E aí, qual título do Tesouro, então, que você recomenda, Sami? A gente vai mostrar ali pro pessoal. Para o longo prazo, você tem o IPCA+, né, que é esse que garante poder de compra, eu acho o ideal. Mas você também pode ir no Tesouro Selic, principalmente para prazos mais curtos. Só para dar uma informação aqui, que a gente fez a simulação com uma taxa de 2%, né? 1,92. Quase 2% acima da inflação. Então, por exemplo, a gente tem um tesouro pré-fixado, vencimento em 2031, que está pagando 6,6% ao ano. Seria um bom título para esse Eu prefiro o IPCA+, na hora que você quer garantir patrimônio. Que está com IPCA mais taxa de 3,20. Mas tem que tirar prazo de 2035. custódios, tem que tirar imposto de renda.
ficar talvez um pouquinho mais do que a gente esperou, porque até o imposto de renda é sobre a taxa toda e a taxa mais inflação. Mas você não tem só título do Tesouro indexado a IPCA, você tem CDBs. Eu não sei se dá para procurar aí, eu não consigo ver aqui no retorno, mas você tem CDBs que pagam IPCA mais e pagam mais que o Tesouro. O Tesouro Direto tem um risco muito, muito baixo, mas não é o melhor rendimento. Você tem investimentos como o CDB cobertos pelo FGC, aqui, você consegue bem mais. Ó, IPCA mais 4,5. Aí você chega até mais rápido que a conta que eu fiz, que foi bastante conservadora. LC com IPCA mais 4, IPCA mais 4,5. Você colocaria ações também nesse objetivo? Sem dúvida, hoje eu colocaria, porque pelo menos uns 10, 15%, porque a Bolsa pode dar esses saltos, né, de 30%, de 40%, depende da sua idade, você tem mais tempo, você pode colocar um pouco mais em ações e, claro, também do seu estômago. Estou colocando também na tela para o pessoal ver as ações. A gente já falou aqui sobre essa plataforma para iniciantes da Easy Invest, mas só para o pessoal ver, assim, se ambientar, quem ainda não investe em ações, é muito simples, né? Você tem ali todos os papéis, né, como o pessoal fala no mercado, tem vários tipos de ações. Inclusive, né, Sami, tem os ETFs, né? Estou mostrando aqui no fim, Sim. que pode ser para quem ainda não está familiarizado com as ações, né? Mesmo para quem está, que é uma carteira diversificada, com R$100 e poucos você consegue comprar o equivalente a 70 ações. R$112 aqui que a gente está vendo. Esse é o ETF do Ibovespa, né, que é o BOVA 11. É uma boa, você está lá bem diversificado. Agora, depende muito do risco da pessoa. Então, se a pessoa é um empresário, ou no meu caso, que oscilava muito o salário, às vezes você quer uma renda fixa para normalizar. Por outro lado, você pode ter um funcionário público que vai ganhar todo mês aquele valor, faça chuva e faça sol. Então ele pode arriscar mais. Então a composição da carteira e do risco não é só o produto financeiro, é a combinação do produto financeiro da sua vida. Você tem filhos, não tem, é casado, não tem, quais são suas contas para pagar. Por isso que não é tão simples você falar quanto a pessoa deve investir em ações. Depende de todos muito esses... do perfil da pessoa, depende do objetivo dela. Dos outros, a gente das tenta dar contas um geral pessoa... aqui no Cafeína pra galera, mas sempre tem que olhar ali as especificidades. Sami, adorei a sua explicação, me inspirou de verdade. Eu acho que eu posso chegar no meu primeiro milhão trabalhando com você, mas achei bem bacana as dicas mesmo. E pra isso, vou até usar um novo meme aqui no Cafeína. Qual que é o meme? Olha ali, vamos ver. É o Careca. Esse é o nosso faz tudo. Nosso quebra-pau pra toda obra, né? Pinta o estúdio, arruma, é o nosso faz tudo responsável Careca. Aqui por esse estúdio maravilhoso aqui do Cafeína. Ele falou que tá excelente, então. Então agora, Sami, toda vez vamos rodar de novo aí o Careca, porque toda vez agora, em vez de eu ficar babando ovo aqui, ficar falando, temos o Careca. eu deixo o Careca. O Careca que tá excelente, ó. Que aí não parece que eu tô puxando saco. Tá aí o Careca. Então é isso, galera. Espero que vocês consigam de verdade juntar o primeiro milhão de vocês e bora pro próximo assunto, que é a hora do Pitaco do Sami. Boa, vambora. Vamos trabalhar. Cadê o bonequinho? O bonequinho aí, chegou, ó lá. O Samizinho. O mini Sami. Mini Sami. Sami, então vamos lá. Ó, o Banco Central lançou o Pix, que é uma nova forma aí de pagamento, de transferências, que promete fazer as transferências de forma instantânea. Deixa eu ajustar aqui o nosso relógio. Vou mostrar para você, porque a gente ainda não colocou no telão. Então, 1 minuto. Lembrando que ele vai ser lançado em novembro. Então, quem tiver mais de 500 mil clientes, né, 500 mil contas, todas as instituições financeiras vão ter que disponibilizar isso. Eu acho ótimo. Porque com a tecnologia que a gente tem hoje não faz sentido nenhum você fazer DOC, aí depende do valor da TED, aí demora, né, o DOC para o dia seguinte, me deixa muito irritado. Às vezes você quer fazer um pagamento. Por exemplo, em alguns países, como no caso da China, você tem pagamento por aplicativos de mensagem, como se fosse o WhatsApp, né? Eles usam o WeChat lá. Então acho que esse é um caminho bom, não tem porquê com a tecnologia que a gente tem hoje demorar tanto. Claro que precisa se preocupar com a segurança, tem implementação, mas achei ótima essa notícia, vai promover aí melhoras para a sociedade. E também outra coisa, por que cobram tão caro o TED e por que cobram tão caro o DOC, se a tecnologia não custa tanto? Então isso aí fica um puxão de orelha. A Easy Invest, por exemplo, que é nosso parceiro, você tem dinheiro lá, manda para qualquer lugar, não paga. Muito bem, você me dera. Muito bem. E só um comentário sobre a China, eu tive lá no ano passado. Você pagou alguma coisa com o WeChat? Então, é dificílimo entrar no WeChat, porque você precisa de pessoas te indicando para entrar. Você não teve. Só que é incrível, é impressionante, porque assim, eles usam o WeChat para pagar tudo. Não tem cartão de crédito. Alugar bicicleta.
Você tenta usar o cartão de crédito, tem vendedor que acha esquisitíssimo, tem que tirar uma maquininha lá do fundo da gaveta. E tem gente, tem morador de rua até usando QR Code para pedir, inclusive, esmola. Assim, me impressionou bastante. Inclusive vai ter por QR Code esse Pix. Já estão... então... É novembro, né? Novembro a gente vai aguardar. Daqui uns anos a gente chega lá. Vamos lá, então, para o próximo pitaco. Então aí, o dólar atingindo R$ 4,37, a bolsa subindo. Mas, mais uma vez, Sami, um comentário sobre o dólar, porque o dólar vai renovando os recordes nominais. Queria que você falasse sobre isso. Mas a gente tem que sempre olhar o recorte real, né? Porque a gente já falou disso aqui, R$ 4,37 hoje pesa uma coisa no bolso. R$ 4,37, 15 anos, ou em 2000 pesava outra. Então a gente tem que fazer o ajuste certinho. Quando a gente faz o ajuste, a gente já fez, tem matéria no site, vou pedir para colocarem o card. Mais um card. O valor máximo do dólar aconteceu no dia 22 de outubro de 2002. Na época era tensão com o Lula, que ele estava liderando as eleições e ninguém sabia o que ia acontecer. Todo mundo com muito medo. O dólar, daquele dia, atualizado para hoje, seria o equivalente a R$ 7,70. Então o dólar está caro, está pressionando, mas está longe, na percepção do bolso do consumidor, da sociedade, do máximo valor. Então a gente tem que fazer essa ressalva, porque senão todo mundo fica aí falando bateu recorde. Bolsa também. Quando a gente falar que bater recorde, você tem que ajustar. A última vez que eu fiz, se eu não me engano, era 138 mil pontos. Esse era mais ou menos o máximo, porque você tem que atualizar a bolsa pela inflação e o dólar pela inflação. Só que o dólar você tem que fazer a inflação brasileira e descontar pela americana. Só para finalizar, deu 15 segundos a mais, deixei o Sami passar um pouquinho, mas e a explicação é uma questão até estrutural, né, Sami, que é a questão dos juros, né? Então, juros baixos, caíram aqui caiu no mundo inteiro, mas você também teve questões de externas, coronavírus, briga comercial entre China e Estados Unidos, não é ruim. O que incomoda o dólar alto, claro, sabe que você tem, porque o turismo, você fala, mas isso é menor, não consigo ir para os Estados Unidos, isso é menor. O que você tem é que estimula as exportações. Mas por que então você não deixa o dólar muito alto? Porque aí você pode ter inflação, produtos importados encarecem aqui, então você tem que ter esse controle, né? Qual a taxa de juros que vai ajudar o dólar para a gente exportar, mas também não causa inflação. Nesse sentido, eu acho que o governo tem feito um excelente trabalho. Muito bem, Samidana. Vamos para o último e terceiro pitaco do dia. O lucro da Caixa, que cresceu 103% em 2019, ou seja, dobrou, né? Eles venderam muitos ativos, né? A Caixa é muito ineficiente. Por ser um banco público, às vezes ele é usado para fazer política pública, não necessariamente o que seria bom para o acionista, caso tivesse acionistas. Para mim, a Caixa deveria ser privatizada, mas em vez de ser privatizada de uma vez só, eles às vezes vendem ativos. Então eles venderam um monte de coisa, são ineficientes, ao vender um monte de coisa eles ficam menos ineficientes. Então subiu, mas se você olhar a eficiência dos bancos privados, o Itaú, o Bradesco, a Caixa, eles perdem feio ainda. Espero que a Caixa caminhe aí para uma privatização. O governo não precisa ter banco, acho que a função do governo é cuidar mais da saúde, da educação, da segurança e do transporte, e não precisa ter empresa de transporte, não precisa ter banco, você pode regular em alguns casos, você pode agir de forma mais ativa em outros. E a Caixa vai fazer o IPO, né, um dos IPOs mais esperados, uma das estreias na Bolsa mais esperadas desse ano, é do braço de seguros da Caixa, seguradora, né, que é a Caixa Seguridade. Que vem bem, né, uma das maiores, você tem a parte também dos jogos, né, da Caixa, enfim, acho que tudo que caminhar para uma privatização é melhor para todos. Muito bem, Samidana. Então, agora você que chama o próximo assunto. Vou chamar o próximo assunto, porque chegou aquela hora de chamar ela, que nos completa, que nos traz informações quentes, que cuida do nosso site, que é o investnews.com.br. Thaís Laporta, seja muito bem-vinda ao Cafeína. Bom dia, Sami, bom dia, Pri, você que acompanha o Cafeína. Olha, um levantamento da Economática mostrou que apenas 27 fundos multimercados de um universo de 9,6 mil tiveram um desempenho melhor que o CDI nos últimos 6 anos. O fundo que mais rendeu entre o final de 2012 e de 2019 foi o Bahia AM Maraú,
da Bahia Asset Management. Ele teve um retorno anual médio de 149% do CDI. E para quem não sabe, nesses fundos, o gestor é livre para escolher aí os ativos que ele quer investir. Pode variar de renda fixa, ações, moedas e até derivativos. Já o CDI é uma taxa praticada entre os bancos que acompanha a taxa Selic e é usada como indexador em várias aplicações de renda fixa, como os LCIs e os LCAs. O ponto é que o CDI costumava ser muito usado como um benchmark desses fundos, ou seja, essa é a marca que os gestores tentam superar para mostrar para o investidor: olha, o nosso fundo rende mais que outras aplicações de risco mais baixo. Eu conversei com o Vinícius Araújo, que é o head de fundos da Isinvest, e ele explicou que usar o CDI como benchmark fazia mais sentido no passado do que hoje. Isso porque lá atrás a taxa Selic estava bem mais alta, ela chegou a alcançar aí 14,25% ao ano. E hoje os gestores estão mais focados aí em investir em ações e por isso essa referência também está sendo trocada aos poucos. Mais informações você encontra no investnews.com.br e na sua rede social preferida. Confere lá. Tá aí então o comentário da Thaís. Sami, só para lembrar, a gente tem um programa especial sobre fundos multimercados. Sim. Vamos colocar o card, que inclusive mostra quais são os fundos 5 estrelas. Mas, Sami, qual que é a tua análise aí sobre essa minoria de fundos que consegue superar o CDI? Era difícil bater o CDI, mas também o cara cobrava alta taxa de administração. Então, você podia investir no CDI, podia investir em títulos públicos, sem muita dificuldade, não tinha por que pagar um cara. Mas eles também cobravam muito. Se eles não cobrassem tanto, seria mais fácil. Então, acho que o mercado está evoluindo. De fato, é difícil bater o mercado, mas a gente precisa ver, eles precisam se questionar. Se você está me cobrando uma coisa, você precisa me dar um retorno melhor ajustado ao risco. Que é, às vezes, uma observação que eu falo de fundos de ações. O cara bateu o Ibovespa, mas às vezes ele enfrentou mais risco. Então, será que quando o Ibovespa cai, ele ganha do Ibovespa ou ele cai mais? Porque às vezes é uma alavanca. Quando sobe, ele sobe mais, quando cai, cai mais. Tem que ficar muito esperto e ser muito criterioso na hora de escolher um fundo de investimento, tá? Poucos gestores conseguem bater o mercado, seja multimercado, seja ações, isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Então tem que ficar de olho, por isso que às vezes, ou muitas vezes, eu apoio o ETF, porque aí você não precisa pagar 2% de taxa de administração, você paga uma taxa menorzinha, de 0,3 mais ou menos, e fica suave na nave. Muito bem, então, gente, vejam o nosso programa, a gente vai colocar aqui o card, porque ele te mostra também como escolher o fundo de investimento ideal para você. E é isso, Samidana. O Cafeína de hoje fica por aqui. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, mas vai ter carnaval aqui no Exatamente, estamos preparando aí. Preparando, surpresas, vai ter carnaval, então fica de olho aí no programa de segunda-feira. Especial. De carnaval especial. Priscila, 12h30 você volta com o Flash. Às 7h30 da noite, às 19h30 tem o Dono do Inútil. E nós, Cafeína, sempre às 7 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.